Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telenotícias. Vamos às notas que marcam o destaque da atualidade nacional. Para hoje, 8 de janeiro, avançamos com a notícia que o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, diz que Venâncio Mondlane violou acordos firmados e que o partido está focado em estratégias parlamentares e no fortalecimento do diálogo como o melhor caminho para resolver as divergências políticas. A relação entre Albino Forquilha, presidente do Podemos, e Venâncio Mondlane tem sido alvo de intenso debate na opinião pública, especialmente em relação a um suposto rompimento de um acordo contratual firmado entre as partes para a candidatura à presidência da República. Na ocasião, o líder do Podemos, Albino Forquilha, declarou que Venâncio Mondlane violou várias cláusulas do acordo. Tudo quanto está constituído hoje, penso que era previsível no desenho do acordo que nós fizemos. O Venâncio Mondlane luta para o povo, o Podemos luta para o povo. Nós não lutamos para o Venâncio Mondlane, nós, o Podemos, não lutamos para o Venâncio, lutamos para o povo. Nos encontramos no mesmo objetivo. E isso que se diz que o Podemos traiu o Venâncio, não compreendo. Porque eu luto para o povo, não é para o Venâncio. O Venâncio é o companheiro com que vou à luta. Isto penso que tem que estar muito claro. E para quem está a dizer isso, temos sentido nos últimos tempos haver uma espécie de um radicalismo, algum extremismo. Eu estou a receber inúmeras mensagens de insulto à minha família, etc, não sei quanto. Não é? Portanto, este tipo de cultura não é cultura partidária do Podemos. Vou dar só um exemplo. Acusam que o presidente do Podemos recebeu dinheiro algum, por isso que aceita, portanto, fazer o diálogo, por isso que aceita querer tomar posse, e nesse sentido entregaram os meus dois números de telefone aos grupos lá para me mandarem dinheiro. Eu recebo um metical, quer dizer, de segundo em segundo. Né? De segundo em segundo. E o que dizem? Este dinheiro é para você devolver o dinheiro que você recebeu. Portanto, se eu recebi dinheiro em algum sítio, estão a comprar a minha consciência, não é verdade? Para que eu não pense por mim, pense neles. Agora, estes nossos também que me mandam dinheiro, não querem comprar a mim? É lógico. Portanto, se você quer combater uma situação que existe, a fazer as mesmas coisas como estamos agora a falar de membros do Podemos que são perseguidos e assassinados. Agora, se o Podemos também estar no lugar de assassinar pessoas, é correto? Então, temos que saber, nós estamos para ir a um poder e temos que ter exemplo. O Podemos agora é catalogado como aquele que diz, vou te visitar, quer dizer que vai matar. O Podemos não tem essa cultura. Nós nunca nos colocamos a dizer que quando há uma opinião diferente, você tem que visitar para matar alguém. Esse não é o Podemos. Portanto, nós estamos a lutar por manter os nossos valores. Queremos ser um partido transformacional, um partido que traz novos princípios. Eu não quero ser temido porque mata pessoas. Não. Quero ser temido porque os princípios que eu sigo, de facto, dão vida ao povo moçambicano. Portanto, esse extremismo está, e eu não sei se é assessorado por grupo que está lá a apoiar o Venâncio ou não, mas existe um extremismo que nos preocupa a nós, o verdadeiro Podemos. Agora, há pessoas que dizem, de facto, sim, vocês não teriam ido longe, porque não quanto mais. Eu vou ser sincero, talvez não fôssemos mesmo, sim. Nós respeitamos o Venâncio, aquilo que fez por nós. Mas é necessário que ele espere que nós demos valor, não é ele que nos cobra valor. É? Se eu tenho um carro, dou bolé a alguém, não devo chegar, se não fosse eu, você não teria chegado aqui. E estou a faltar respeito a essa pessoa. O Venâncio, tudo o que tem que fazer também, que toca ao partido, tem que nos consultar, não é? E nós não temos sido consultados. O aspecto, por exemplo, dos 4x4, do V8, agora ponta, nós nunca educamos isso no nosso povo, não podemos. Nós não sabemos, quando pedimos, de facto, que nos explique como que isso funciona. Não temos explicação, não é? Portanto, eu penso que, quer o Venâncio, quer nós, temos bons valores para este país. E ninguém está aqui para radicalizar e criar conflito em volta. O líder do futuro maior partido da oposição afirma que continuará a sua luta pela democracia, agora por meio do Parlamento, e enfatizou que o diálogo deve ser o caminho para resolver as divergências políticas. E nós já vinhamos fazendo um grande trabalho de protesto, de manifestações, para que a verdade eleitoral viesse ao de cima. Mas mesmo depois daquelas manifestações que, de alguma forma, paralisaram alguns pontos do país, o Conselho Constitucional validou as eleições nos moldes que todos nós já sabemos.
estando nós, o Partido Podemos, dentro da nossa cultura política partidária, dissemos que vamos continuar, ainda que não reconheçamos os resultados, mas vamos continuar a fazer um trabalho político, um trabalho diplomático, um trabalho, digamos, judicial, onde é necessário. Não é? E os membros que nós temos, aqueles que efetivamente foram legitimamente votados pelo povo, porque, como dissemos no passado, eu repito, o Podemos não está a controlar as instituições que administram o processo eleitoral, por conseguinte não podia roubar algum voto. Então os nossos membros foram os legitimamente eleitos e eles devem sim tomar posse, respeitar efetivamente o mandato do povo moçambicano. Isto dissemos e reiteramos. Mas, sobretudo, porque esta incorrigibilidade dos acordos do Conselho Constitucional nos coloca numa outra etapa. Uma outra etapa em que temos que começar a pensar nos préstimos que temos de dar ao povo moçambicano enquanto deputados, enquanto candidatos, passando para deputados eleitos, nos termos da Constituição da República de Moçambique. Não quero dizer que a nossa guerra, a nossa luta, digamos, pela democracia e pela verdade eleitoral vai parar. Não vai parar. Vamos continuar assim, mas noutros moldes, no Parlamento, onde temos que discutir claramente os assuntos pertinentes. Vandalizado 40% do tecido industrial de Moçambique durante as manifestações violentas convocadas pelo candidato presidencial declarado perdedor nas últimas eleições gerais. Cerca de 40% do tecido industrial de Moçambique foi vandalizado. Nos próximos tempos teremos escassez de um pouco de tudo. E se calhar anos subsequentes continuaremos a testemunhar momentos difíceis que vão ser caracterizados por aumento de inflação do custo de vida, menos empregos urbanos e não só, teremos igualmente menos investidores estrangeiros a apreciar em Moçambique. Alerta para o futuro incerto e mais de 500 mil pessoas estão na iminência de perder os seus postos de emprego devido ao colapso das principais unidades de produção e serviços, sobretudo na cidade e província de Maputo. A título de exemplo, na maior zona industrial do país, cidade de Matola, vários estabelecimentos encontram-se em coma. Infraestruturas e também temos caminhões, volta de 7 caminhões vandalizados, 3 armazéns, todos vandalizados, saqueados, com todo o arroz e um contentor que continha sacos vazios de arroz. Temos a fábrica também de farinha, foi totalmente vandalizada, os escritórios todos vandalizados, o material, equipamentos, até equipamentos para monitorar os silos e as máquinas também foram vandalizados. Num dos casos, os manifestantes abriram um caminho pelo teto para entrarem e levarem diversos produtos alimentares. No outro ponto, furaram a parede para alcançar o portão de entrada. Pois houve mortes naquela armazém, tanto isca, houve mortes. Depois de terem terminado o saque daquele armazém, nos fizemos presente. Constatamos muitos corpos. Naquele armazém, acredito, foi acima de 4 ou 5. Levar tudo que tinha, mas tudo mesmo que tinha. Perdeu-se quase tudo, não recuperou-se nada. Não recuperou-se mais nada. Os proprietários e trabalhadores em desespero tentam agora calcular as perdas e lidar com os prejuízos, juntando-se a tantos outros agentes econômicos afetados pelos mesmos actos de vandalismo. Estamos numa incerteza, ainda não se decidiu entre os sócios. O advogado Rodrigo Rocha diz que, segundo a lei, o candidato presidencial que ocupa a segunda posição nas eleições tem regalias específicas, como membro do Conselho do Estado, e os benefícios estatuídos são destinados ao líder do segundo partido mais votado.
A interpretação da lei sobre quem detém a segunda posição mais votada nas eleições tem gerado discussões entre Venâncio Mondlane e Albino Forquilha, presidente do partido Podemos. Para esclarecer o assunto, a nossa equipe de reportagem ouviu o advogado Rodrigo Rocha, onde explicou que o candidato presidencial que ocupa a segunda posição nas eleições tem regalias específicas como membro do Conselho de Estado e, no entanto, os benefícios estatuídos são destinados ao líder do segundo. Se estamos a falar do segundo, da segunda pessoa mais votada nas eleições presidenciais, é o Venâncio Mondlane. Daí que ele tem direito a um assento no Conselho de Estado. Se estamos a falar da eleição para a Assembleia da República, o segundo mais votado é o Podemos. Então é o seu líder, Albino Forquilha, que tem o estatuto de líder da oposição. E esse sim é um estatuto que é remunerado. Ao contrário do estatuto do Venâncio Mondlane, por ser membro do Conselho de Estado, que não é remunerado. No que diz respeito à transparência do processo eleitoral, Rodrigo Rocha comentou que a lei eleitoral já prevê fraudes eleitorais. No entanto, ele destacou que, embora a diferença dos votos anunciados entre os dois candidatos fosse substancial, ela não foi suficiente para justificar a anulação do processo. Mas até agora nunca surgiu uma situação não prevista. Muito pelo contrário, o problema que nós temos é por todas as situações estarem previstas. Inclusivamente, a fraude está prevista. E esse é o problema que nós temos. Porque se a fraude não tivesse prevista, qualquer fraude era suficiente para cancelar e para anular as eleições. Mas agora a fraude está prevista e o que é dito é que, para ser uma fraude que opere o princípio da anulação das eleições, a quantidade de votos fraudulentos tem que ser suscetível ao resultado eleitoral. Agora imagine, para a eleição presidencial, tivemos um candidato com 5 milhões de votos e tivemos um outro candidato com 1,5 milhões de votos, não é? 1 milhão e 500 mil votos. Aquilo que é a fraude que foi apresentada são de 500 mil votos. De 1 milhão e 500 mil votos para 5 milhões de votos, 500 mil votos não fazem diferença. Mesmo se considerasse que aqueles votos todos iriam ser para o Venâncio Mondlane, ele ficava com 2 milhões de votos e o outro ficava com 5 milhões de votos. Portanto, continuaria a ganhar. Por isso é que a nossa lei tem essa regra. Se me perguntar se eu estou satisfeito com essa regra, não, mas é a regra que lá está. Fraude é fraude. Se existe uma fraude, pelo menos nessas mesas onde existiu a fraude, a eleição tinha que ser repetida. Mas a nossa lei não diz isso. E o pior é que todos os atores que estavam em eleições, nessas eleições, tiveram direta e indiretamente uma participação na elaboração desta lei. Aceitaram esta lei tal como estava. Lá existe uma questão que é o facto de estar quase implícito que qualquer resultado que o Podemos tenha é devido à influência que Venâncio Mondlane teve. Mas seja como for, esse acordo é um acordo que vincula apenas as partes. Quem foi eleito deputado, ainda que seja pelas listas apresentadas pelo Partido Podemos, não é o Podemos que vai para o Parlamento, são os deputados que são vindos das listas apresentadas pelo Podemos. Ou seja, aquele nome que lá aparece é um nome que tem o direito e o dever de ser deputado. E aquilo que Venâncio Mondlane diz é que eles só são deputados porque estavam associados a Venâncio Mondlane e por isso não têm legitimidade para avançarem para o Parlamento. Ora, isto é uma interpretação completamente errada da lei. O jurista Antônio Machuri diz que a liberdade contratual deve observar a lei e que as pessoas devem observar a lei para a celebração de determinados contratos. Puderam incluir nele as cláusulas que bem entenderam, o que é legal, nós temos do artigo 408, que estabelece a liberdade contratual, pelo qual as partes podem incluir no contrato as cláusulas que bem lhes aproveram. Independentemente do que convencionaram, é imperativo termos em conta que a liberdade contratual ela observa certas restrições impostas por ordem pública, restrições impostas por ordem moral, restrições impostas, acima de tudo, por lei.
nos termos do artigo 220 do Código Civil, é importante referir que este contrato foi celebrado no âmbito privado, portanto, trata-se de um contrato celebrado entre duas partes. É importante referir que a lei estabelece que todo o contrato celebrado que não observe nenhuma norma legal, ela é inválida. Então, se existe uma cláusula imposta neste contrato que de alguma forma atribui um benefício, uma vantagem, independentemente a que parte, enquanto que o Estatuto estabelece que esta vantagem, esta prerrogativa é atribuído ao segundo candidato mais eleito ou ao segundo partido mais eleito, esta cláusula será inválida, ou seja, ela terá sido como inválida. Portanto, independentemente do que eles convencionaram, se o Estatuto dar esta prerrogativa, por exemplo, ao segundo candidato mais eleito, e no contrato eles convencionaram que este benefício iria ao presidente, ou melhor, sim, ao presidente do partido, esta cláusula será inválida, porque trata-se de uma cláusula que não está de acordo com a lei, extrapola aquilo que são os limites impostos pela lei. Entretanto, neste sentido, esta cláusula será inválida. Bom, eu apelo que as pessoas não vêm por aí a dizer muitas coisas. É importante observar a lei. São situações previstas na lei, não são situações que simplesmente devem ser ditas pela opinião pública. Existem pessoas aptas para poder interpretar a lei e poder esclarecer a sociedade. Então eu apelo que haja essa consciência por parte da sociedade. É necessário que se observe a lei, é necessário que se possa consultar e assim esclarecer tudo conforme o que está previsto nas nossas leis. A cidade de Maputo enfrentou um cenário de caos nesta quarta-feira após uma chuva intensa que causou cerca de 2 horas e deixou grande parte da cidade completamente alagada. De precipitação que começou no início da tarde não apenas inundou ruas e bairros, mas também colocou em risco pessoas e bens, com relatos de cidadãos sendo quase arrestados pelas enxurradas. Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos submersos, casas invadidas pela água e pedestres lutando para atravessar as ruas transformadas em rios. Os bairros mais afetados incluem Chipamanini, Machaquene, Malanga e a Baixa da cidade, onde os sistemas de drenagem que se encontram em reabilitação mostram-se ineficazes de lidar com o volume da água. As autoridades locais ainda não divulgaram um balanço oficial de danos, mas apelos à intervenção do município e ao reforço das infraestruturas de drenagem estão sendo amplamente discutidos. Enquanto os esforços para mitigar os impactos continuam, os residentes da cidade enfrentam mais uma prova das consequências das mudanças climáticas e da vulnerabilidade urbana. Um grupo de malfeitores tentou sem sucesso apropriar-se de uma arma de fogo de um agente da PRM em serviço no distrito de Gile, na Zambésia, numa ação que terminou com o baleamento de um dos malfeitores pela polícia no ato. O ato, que ocorreu recentemente no distrito de Gilé, norte da província da Zambésia, obrigou a polícia naquele ponto para a maior vigilância, vendo que se tratava de um grupo de malfeitores bem preparado para a tal ação, que felizmente foi possível dispersar os mesmos através de um baleamento. E a polícia acredita que através do miliante baleado, ora em tratamento no hospital local, será possível identificar outros integrantes. Por volta das 21 horas, no distrito do Gilé, um grupo de membros em plena patrulha deparou-se com uma quadrilha que os mesmos tentaram arrancar arma de fogo a um dos membros da Polícia da República de Moçambique, que estava em pleno exercício das suas funções. Houve uma rápida intervenção por parte da Polícia da República de Moçambique perante aquela tentativa de apropriação de arma de fogo que estava na porta dos colegas que estavam em patrulha. Houve uma pronta intervenção e que infelizmente um dos miliantes foi baleado na coxa direita e que rapidamente foi socorrido para o hospital local.
O chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM na Zambésia, Miguel Caetano, fala de miliantes com um cadastro criminal acusados de vários tipos legais de crime, daí estar no encalço dos mesmos para garantir a ordens e tranquilidades públicas ao nível do distrito de Gilé. Parte dos membros integrantes da quadrilha puseram-se em fuga e que, a partir do indivíduo que encontra-se no hospital e sob cuidados hospitalares e sob o olhar atento da polícia, poderemos dar seguimento para perceber qual seria a intenção dos mesmos meliantes quererem apoderar-se da arma de fogo e que há indicações de que estes mesmos indivíduos têm cadastro criminal. São indivíduos que, por várias situações, já passaram as nossas subunidades policiais, indiciados de vários tipos legais de crime. No âmbito das manifestações violentas registradas ao nível da província da Zambésia, o distrito de Gilé tem estado a se destacar em situações de intranquilidade pública, devido aos efeitos que os manifestantes têm estado a proporcionar, desde saques de bens, destruição de infraestruturas públicas e privadas, entre outras ações. Jovens na localidade de Mangungumel, distrito de Inhassoro, queixam-se de falta de oportunidades de emprego nas empresas que estão a explorar recursos naturais. São vestígios resultantes das manifestações em Mangungumete, distrito de Inhassoro. Vale lembrar que, como resultado destas ações, pessoas perderam a vida, posto policial foi incendiado, até armas de fogo da corporação não escaparam, foram levadas pelos manifestantes. Mas, como diz o adágio popular, depois da tempestade vem a bonança. Mangungumete vai se erguendo aos poucos. Depois daquelas manifestações, as coisas, um pouco, está a melhorar, mas não há paz. Não há paz. Em termos de economia, está muito embaixo. Questão de manifestações que está se realizando sempre. Então, em termos disso aí, o negócio já não anda. De recordar que é no distrito de Inhassoro onde a petroquímica Sazol está a explorar os recursos com destaque para o gás natural. Esta empresa e outras existentes em Mangungumete não escaparam das ações dos manifestantes. Os jovens residentes nesta localidade dizem não estar-se a beneficiar de empregos por parte das empresas. Daí que muita gente aqui de Mangungumete abrangeram o quê? As empresas, aliás, não vou dizer os nomes, abrangeram as empresas porque muitos jovens daqui de Mangungumete não trabalham. Tá? Já, como os jovens daqui de Mangungumete não trabalham e chamam os jovens de Maputo, sei lá quando, por onde, nós já não queremos machangana, tá vendo? Nós estamos cansados. Eu sou maior de idade, não trabalho, tá vendo? Há jovens que têm certificado da 12ª classe e da 10ª, mas não trabalham assim. E nós queremos justiça. Aqui em Mangungumete, os jovens daqui não trabalham, né? Mas aqui em Mangungumete está full de empresas. As pessoas de Maputo, África do Sul, Índia, vê trabalho que merece trabalhar. Uma pessoa que não precisa de um certificado. Imagina lá, chega uma pessoa, vê de Índia, vê da África do Sul, para ver trabalhar no setor humano. O que é isso mesmo? Pensa que eu sou jovem, né? Pode dizer que não foi na escola, mas chega meu colega, aí leva uma coisa, tem que ser resistir. Tanto fulano levou luva, levou dribadeira, é uma coisa que nem não custa nada. Segundo os nossos entrevistados, outro fato que os deixa indignados é a corrupção exacerbada nas empresas. Posso levar meu documento, meter numa das empresas, está vendo? Já quando meto o meu nome nas empresas, vão dizer que sim, pagarão o valor de quantos meticais, amanhã vamos dar sinal, está vendo? Já quando chega esse tal amanhã, você começa a ligar, chefe, qual é do hoje? Porque ontem meteu meus documentos, já por que não estão a me chamar? Vão dizer que já não há vaga, sei lá quanto, há outro que já entrou. Eu posso querer entregar o meu nome, os meus documentos, né? Numa empresa. Dizer que ok, nós já vimos de te levar para você entrar no emprego, para começar a trabalhar. Depois vai levar uma pessoa que não é daqui, lhe mentir na minha vaga. A população aponta como solução a construção de um centro de formação com propinas acessíveis para que possam adquirir as competências que são exigidas. Segundo os mesmos,
O centro de formação existente no distrito de Inhassoro, construído pela Sazol, os preços das propinas são exorbitantes. Uma escola que fizeram lá em Baúl, que está a se formar os jovens, né? Só que aquela escola já não está nas mãos de Sazol. Acho que o nosso governo é que arrancou, está nas mãos do governo, por isso parece paga-se mensalidade, enquanto diante eles só recrutavam os que fizeram ensino médio. Então chegava lá, fazer o trabalho, estudar, pronto, ser formado, pronto, voltava para estágio, dava um papel, então espera de ser chamado para trabalhar. Mas de momento a mensalidade que estão a se pagar na formação. Não é fácil fazer parte deste centro de formação. Se não tiver dinheiro, isso é difícil. O consumo de água imprópria é também um dos problemas da população. Daí que pedem ao governo a priorizar o diálogo como solução da resolução dos problemas. Extensionistas na província de Inhambane paralisam atividades por falta de salários que não estão sendo pagos há cerca de 3 meses. São extensionistas do projeto Sustenta, afetos na província de Inhambane. Acompanhados de cânticos e dísticos, estes exigem os pagamentos dos seus salários em atraso há cerca de 3 meses. Os mesmos dizem que esta não é a primeira vez que passam por isso e quando os pagamentos são efetuados, tem sido de forma parcelada. Nós só recebemos 3 vezes. Recebemos 3 vezes um salário equivalente a 3 meses a primeira vez. Depois começamos a receber um mês e fechamos isso no mês de setembro. Ficamos outubro, novembro e dezembro sem salário. Passamos Natal de qualquer maneira, reivindicamos isto, falamos com os nossos superiores para nos passarem os salários, aquilo que é o nosso direito. Deram volta, disseram que estavam a organizar. Passamos as festas da revirada do ano ou virada do ano sem dinheiro. Nós estamos de qualquer maneira, é um motivo que nos traz aqui, é estarmos de qualquer maneira. Os extensionistas dizem que, mesmo sem condições de trabalho, são obrigados a se fazerem ao campo a sua própria sorte. Mandaram trabalho, disseram, idem ao campo, vão cadastrar o camponês. Como é que eu vou lá trabalhar com o produtor se o próprio produtor me foi e diz que sou comilão quando chego na casa dele? Sento lá, espero aquela refeição para poder comer, porque eu trabalho no campo, eu dependo de comida do campo e quando eles não me dão eu volto para casa. Um técnico, um funcionário receber para comer massa ou viver para comer massa é comida de estudante, não dignifica, temos famílias, temos filhos, daqui a nada começa o ano letivo, não temos como dar alguma coisa digna aos nossos filhos, porque nós também não somos dignos. A mulher já te insulta hoje lá em casa, para nós que somos maridos, te insultam. Você sente mesmo o desdém em casa, porque mesmo você não consegue se fazer como homem por causa dessas situações. A questão da alimentação mesmo é chorar, papai. É chorar, papai. Você dizer, papai, eu estudei sim, estou lá no campo a trabalhar, mas eu preciso ainda de ti para me sustentar. É isso. Dívidas, como é que é? Fazendo dívidas também e ainda fugindo do mesmo local do trabalho, por perseguição do quê? Da comunidade. Os mesmos, indignados, decidiram paralisar as atividades e só voltarão ao trabalho assim que seus ordenados estiverem nas suas contas. Isto vai terminar até nos darem salário e começarem deste momento que vão nos dar o nosso salário, a nos dar devidamente, mensalmente a nos dar o nosso salário. Porque agora nós só vamos paralisar as nossas atividades. Vamos informar daqui a alguns dias a eles que nós não vamos ao campo porque estamos com fome e o combustível que eles nos dão para trabalhar nós queremos usar para poder sustentar as nossas famílias. Mergulhados na incerteza, até desconhecem que são funcionários contratados. Não sabemos se estamos contratados ou não sabemos qual é o nosso destino. Agora já assinamos 2 contratos. Até agora não sabemos se depois de término desse contrato que assinamos qual é a nossa finalidade. Assim queremos saber deles qual é o nosso destino como funcionários desse programa. Estes vão mais longe, dizendo que até para o abastecimento dos meios circulantes tem sido por conta própria. E é desta maneira que colocamos um ponto final do nosso espaço informativo. Boa noite e até amanhã.